Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa MVN, a Igreja Quer Saber. Temos a alegria de poder estar novamente no ar para poder tirar as suas dúvidas e abençoar a sua vida através deste programa. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, nosso querido pastor presidente Josué Gouveia. Gostaria de ler um texto bíblico aqui para enunciarmos o nosso programa, que está na Palavra de Deus, no livro da Revelação, o Apocalipse, que diz assim a Palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo já está próximo. Hoje nós temos a alegria de estar entrando nesta temática do Apocalipse, da Revelação, e hoje nós temos aqui dois grandes homens de Deus, pastor Reginaldo Cruz e pastor Charles Melo, que estará no nosso programa respondendo as suas perguntas. Não deixe de participar do programa MVN, a Igreja Quer Saber. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Retomamos aqui o nosso programa A Igreja Quer Saber, e hoje nós estaremos trabalhando uma temática muito importante sobre a revelação na Palavra de Deus, que Deus deu a João. Aliás, toda a palavra, toda a Bíblia Sagrada, ela contextualiza o fim dos tempos. Então nós temos hoje aqui dois ilustres homens de Deus, dois teólogos que estarão respondendo as perguntas que já foram feitas pelos nossos participantes. E eu tenho a alegria aqui de estar recebendo mais uma vez o pastor Charles Melo, que é o nosso primeiro vice-presidente do Ministério Vila Nova. É uma alegria ter o senhor aqui, pastor Charles Melo. E também o pastor Reginaldo Cruz. O pastor Reginaldo Cruz, ele é teólogo, é prata da casa, um homem, é mestre em teologia, que se diga isso, é professor da Faculdade Paifa, que brevemente será a Faculdade Assembleiana do Brasil. Então nós temos a alegria de receber esses dois homens de Deus que estarão respondendo as suas perguntas e esclarecendo aqui as suas dúvidas. Então, para começar, eu gostaria já de me direcionar aqui ao pastor Charles Melo. E diz assim a primeira pergunta, pastor Charles. Em Hebreus 9:27, diz assim: aos homens está destinado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Então, o que acontecerá com Enoque e Elias, que não morreram como os demais? Bom, o amigo participante, ele fez uma pergunta interessante, pastor Fabiano, interessante, né? Ele usou o texto de Hebreus 9:27 perguntando o que acontecerá com Elias e Enoque, né? Veja bem, o texto de Hebreus 9:27, né, na verdade, está reforçando a ideia do Gênesis 2:16, né? Em Gênesis 2:16, Deus se dirige ali para Adão após colocá-lo no Éden, o jardim de Deus. Ele diz assim, olha, ordenou o Senhor Deus a Adão, dizendo, de toda árvore podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis,
porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Né? Então você vê ali a ordem. Deus aqui está estabelecendo um princípio de aliança com o homem. Né? Esse princípio de aliança seria baseado, pautado na lealdade, né, na fidelidade e na obediência. Então Deus ordena. Então foi uma ordem, não foi uma sugestão, não foi um pedido, não foi um conselho, foi uma ordem. Olha, de toda árvore vocês poderão comer livremente, mas desta aqui não. Né? Então ele fixou aquela ordem ali. Então por isso que está ordem. E aquele princípio de aliança, né, estava pautado na lealdade e na obediência, foi quebrado pelo homem. Né? O homem quebrou este princípio. Então a morte é uma ação punitiva de Deus em virtude da desobediência do homem. Então por isso que todo homem agora está sujeito à morte. Né? Está passivo à morte. Né? Agora, saber, nós temos, igual foi muito bem colocado aí pelo participante, né? Agora, Elias e Enoque foram dois homens que não experimentaram essa morte até hoje. A Bíblia é clara em dizer, né? Eles não experimentaram essa morte. Né? Enoque, em Gênesis 5:24, diz que Enoque andou tanto com Deus que Deus para si o tomou. E Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, diz que ele subiu num redemoinho, né? Foi transladado, foi tomado aos céus. Então, esses dois homens não experimentaram a morte. Né? Agora, o que vai acontecer com eles? Bom, aí a Bíblia não nos afirma nada, nos relata nada sobre isso. Então, certamente, a Bíblia ela deixou aí esta mensagem como a morte sendo uma consequência do pecado. Com relação a Elias e Enoque, aí fica por conta de Deus. Nem tudo pode se responder claramente, não conseguimos, né? Amém. Então nós temos aqui hoje o pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo, é uma alegria muito grande recebê-lo no nosso programa. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Sou um ouvinte seu a qualquer momento. Então eu gostaria de também direcionar aqui uma pergunta para você. Diz assim o nosso participante: pregam e ensinam que Jesus tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Aí o nosso participante fala assim: vocês não acham que se estas chaves estivessem com o diabo, ele já não teria eliminado a raça humana? A pergunta é muito interessante, e é uma pergunta no eixo da escatologia das mais difíceis, né? Da possibilidade do diabo acabar com tudo. Isso depende muito da visão que a gente tem de mundo, né? E também da visão teológica. Por exemplo, no século 3 e 4 surgiu uma perspectiva teológica chamada maniqueísmo. O maniqueísmo era concepções escatológicas e visões de mundo de Mano. Então, Mano defendia que o mundo era um mundo dualista. É claro, ele foi influenciado por vários elementos gregos. E nessa perspectiva maniqueísta, o mundo é regido por duas forças, a força do bem e a força do mal, ou seja, Deus e o diabo. Então essas duas forças são opositoras, sempre estão em contraste, em discussão, em atrito, uma querendo destruir a outra. E no maniqueísmo, dele vem aquele conceito popular que o bem sempre vence, né? Mas o maniqueísmo, apesar de ser bem sutil, com uma aparência de verdade, a gente percebe que ele não apregou uma verdade bíblica. Porque não existe essa questão, do ponto de vista da Bíblia, de que há uma força opositora de Deus. Não há um rival à altura de Deus. É bom que se diga isso, né? Deus é o Criador, mantenedor, sustentador, preservador de todas as coisas. Só Ele é onipotente, onisciente, onipresente, é infinito, é totalmente espiritual. Ninguém tem esses atributos, então ninguém é capaz de estar em pé de igualdade com Deus. Essa perspectiva do maniqueísmo acaba nos influenciando, pastor Fabiano, ao ponto da gente ver o mundo dessa maneira, que uma hora Deus está no controle, outra hora o diabo está no controle. A expressão que foi mencionada na pergunta, que fala
que Jesus tomou as chaves do diabo, isso significa, de um ponto de vista hermenêutico, que Jesus tem toda a autoridade, não é? Ele mesmo já tinha falado isso, quando ele disse que toda a autoridade, ou seja, toda a exousia foi me dada nos céus e na terra. Então, ele detém toda a autoridade no universo. Então, se Jesus tem toda a autoridade no universo, no mundo galaxial, pastor Fabiano, se ele tem, e a gente acredita, que todo o poder foi dado a ele, até porque tudo foi criado por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, Paulo fala que nele nós vivemos, movemos e existimos. Então, ele tem o controle de tudo. É uma expressão para a gente entender o poderio de Jesus e sua autoridade, não para a gente dar prerrogativas de poder ao diabo. É claro que é insustentável dizer que ele destruiria. Ora, para ele atingir um único servo de Deus, ele precisa da permissão de Deus, ainda mais toda a raça humana. E nós, em termos gerais, nós não somos maniqueístas, né? Que vemos um mundo sob a perspectiva de Deus, sob a perspectiva do equilíbrio entre o bem e o mal, né? Não, nós vemos um mundo sob a perspectiva de Deus, do controle de Deus, da regência de Deus, do governo de Deus, do equilíbrio promovido por Deus. Nós vemos um mundo de um Deus que, além de o Criador, ele rege todas as coisas. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, dizia que não há sequer no universo, no mundo criado, um só milímetro de terra que Deus não diga, isto é meu. Então todas as coisas são dele, pertence a ele, o mundo, a sua plenitude, tudo que nele habita. Então nós não somos maniqueístas. Nós vemos o mundo sobre as lentes de Deus, sobre as lentes das Escrituras, né? E aí nós percebemos que o controle está com Deus. A chave de todas as coisas estão com Deus. A presença dele é percebida, sentida em todos os lugares, né? O salmista diz, se eu vou para cima, tu estás, se eu estiver embaixo, ali tu estás, em todos os lugares. Jó falou o seguinte, tu passas diante de mim e não o vejo, de trás de mim e não o percebo, né? Então, é um Deus que está em todos os lugares. Jeremias fala de um Deus abscôndito. Senhor, até quando tu te esconderás? Não que Deus de fato se esconda, mas que Deus está nos lugares mais imperceptíveis, né? Então, fechando a resposta para essa pergunta, muito bem elaborada, Deus, ele tem a regência, o governo, né, e o poder sobre todas as coisas, porque todas as coisas são dele, e por meio dele foram criadas, né? Palavra de Deus é muito, Paulo inclusive fala isso, né? Porque dele, para ele, foram criadas todas as coisas, né? Isso é muito importante. Essa teoria, ela é muito disseminada, inclusive, em desenhos animados, né? A luta do bem e do mal, a guerra do bem e do mal, e eu gostei muito dessa colocação, Deus não tem rival. Muito bem. E pastor Charles Mello, essa pergunta aqui, ela é formulada todas as vezes que nós nos assentamos, muitas vezes, para falar sobre escatologia, né? Essa pergunta é feita. E nós temos uma pessoa que participou que perguntou, o que é o Tribunal de Cristo? O que é o Tribunal de Cristo, né? Foi uma expressão usada por Paulo, né? Paulo, ele apresenta a ideia de um tribunal que ele chama Tribunal de Cristo, né? Paulo, de formação, por ser de origem grega, né? Ele acabou tendo conhecimento daquele mundo, né? Do mundo grego. E no mundo grego, os gregos, eles contribuíram, e até hoje, nós estamos aí no ano das Olimpíadas, né? Eles foi que criaram os Jogos Olímpicos, né? A disputa, a corrida, né? Então, os gregos, eles criaram os Jogos Olímpicos, né? Uma forma de atrair as cidades, de promover a paz, né? O esporte, enfim. Então, e nos Jogos Olímpicos, tinha um tribunal chamado Bema, né? Que era um tribunal de premiação para o vencedor, para aquele que ganhou, para aquele que vencia. Então, Paulo, ele traz
a ideia para o contexto da igreja, né? Daqueles que vencem em Cristo, que são vencedores. E ele traz a ideia de uma premiação. Tribunal de Cristo não é uma punição, né? Não é para tratar questão de pecado, porque os nossos pecados foram tratados num tribunal chamado Calvário, né? Também não é para tratar questão de condenação. Paulo mesmo diz em Romanos 8:1 que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, o tribunal de Cristo, à luz da Bíblia, da palavra, da ideia paulina, né, é a ideia de uma premiação, é galardoar, é recompensar, é a ideia da recompensa, né, do esforço. Paulo mesmo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundante, incentivando a igreja, né? Sempre abundante na obra do Senhor, porque não é vão o vosso trabalho. Então, Deus vai premiar aqueles que venceram, vai premiar aqueles que trabalharam, aqueles que levaram a palavra, disseminaram o evangelho, né? Aqueles que pregou a Cristo, né? Então, no tribunal de Cristo. Distribuição de prêmios, de galardão, né? O tribunal de Cristo é isso. Muito bem. Pastor Reginaldo Cruz, uma pergunta também aqui muito interessante. Evidentemente que há algumas teorias a respeito desse assunto, mas a pergunta do nosso participante é direta. O que seria o arrebatamento pré-tribulacionista? Olha, o título, o nome do programa é muito feliz, né? A Igreja Quer Saber. E, de fato, a igreja, nesse sentido, na nossa perspectiva, a igreja pentecostal, ela defende, né, um arrebatamento pré-tribulacionista ou pré-tribulacional. Mas antes disso, eu quero, pastor Fabiano, cumprimentar o pastor Charles, nosso amigo, nosso irmão, nosso pastor aqui da sede. Ficamos felizes, né, por estarmos aqui com alguém que tem dedicado a sua vida, né, ao exercício e à prática do ministério pastoral. O arrebatamento pré-tribulacional, em primeiro lugar, é diferente das outras duas perspectivas. Existe o arrebatamento pós-tribulacional. Essa perspectiva pós-tribulacional é defendida geralmente por irmãos presbiterianos, alguns batistas, anglicanos, que defendem que depois da tribulação, ou da grande tribulação, é que a igreja será de fato arrebatada. Agora, os irmãos de perspectiva pentecostal, eles defendem mais o arrebatamento pré-tribulacionista. Aí você tem as grandes e as principais igrejas pentecostais e neopentecostais que acreditam dessa forma. Entre elas a nossa, que é a Assembleia de Deus. A grande tribulação, no Antigo Testamento, é conhecida, por exemplo, como a angústia de Jacó, como o dia do Senhor, no Novo Testamento como o dia da ira do Senhor. Então, nós temos, em termos gerais, uma perspectiva pré-tribulacional, de modo que, no imaginário, na perspectiva teológica pentecostal, acreditamos que durante 7 anos, num período evidentemente futuro, haverá a manifestação do anticristo, do falso profeta, a implantação do seu poder, né, do seu governo, a adoração em massa ao anticristo. Enfim, esse período chamado Grande Tribulação é aquele período também onde Deus estará para lá de indignado, o seu furor, a sua ira será derramado sobre os habitantes da terra que não o adoraram, não o cultuaram, pelo contrário, desprezaram. A sua ira vem em forma de 7 selos, 7 taças e 7 trombetas, né? E outras manifestações da ira do nosso Deus. Então, nesse período aí, será o período também do surgimento da Grande Babilônia, tanto na perspectiva econômica, sociopolítico-econômica, quanto na perspectiva religiosa. De modo que talvez estejamos falando do período mais difícil dos moradores da terra. É o período da ascensão das duas bestas, já falamos, né, que é o anticristo e o falso profeta. Então, a perspectiva pré-tribulacionista defende que Jesus arrebatará a sua igreja bem antes
dessa questão, bem antes da grande tribulação. Então, se Jesus arrebata, se ele leva a sua igreja na sua segunda vinda, antes da grande tribulação, é por isso que surge a ideia teológica, a perspectiva que nós somos pré, ou seja, nós seremos arrebatados, o Senhor Jesus levará a sua igreja antes da grande tribulação. Muito bem. Muito bem, estamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Muito bem, retornamos aqui ao nosso programa A Igreja Quer Saber. E eu gostaria que você participasse conosco, está aí na telinha, as nossas redes sociais, Facebook, o nosso WhatsApp, estão aí na tela e você poderá enviar a sua pergunta e com maior alegria estaremos respondendo para que você seja esclarecido na sua dúvida. E voltamos aqui com o nosso programa. Hoje eu tenho a alegria de estar recebendo aqui o pastor Charles Mello, o pastor Reginaldo Cruz, que tem nos orientado aqui com as suas respostas, com muita propriedade na palavra de Deus. Nós vamos agora com mais uma pergunta, pastor Charles, e essa aqui, para aqueles que geralmente têm medo de ficar no arrebatamento da igreja, pergunta o seguinte: haverá então uma segunda chance para aqueles que ficarem após o arrebatamento? Bom, né, aproveitando o gancho aí da resposta do pastor Reginaldo, né, dentro do programa, né, escatológico pré-tribulacionista, né, que é aquilo defendido no meio pentecostal, defendido pela Assembleia de Deus, né, que acredita que o arrebatamento, né, será antes da grande tribulação, baseado em algumas passagens bíblicas, né, tem o próprio livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz que Deus guardará daquela grande hora, né, do grande dia, da grande tribulação, né, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tribulação, né, que há de vir sobre todo o mundo. Então, muitos apoiados nesse texto, no Evangelho de Lucas 24, né, que estáis ávidos, vigiai para que não experimenteis estas coisas, né? Experimentar essas coisas. Jesus estava falando no Sermão do Monte do período negro, nebuloso, que ele mesmo denominou como a grande tribulação, né? Então, dar-se-á o arrebatamento da igreja, né? Dentro dessa perspectiva, antes da grande tribulação. Então, dentro desse programa escatológico, pensando assim, terá a possibilidade de uma segunda chance, né? Vamos dizer a segunda chance, né? No período da grande tribulação, quando estudamos esse período, né, nós vamos perceber que haverá pessoas, né, que não se rendirão ao governo, que o pastor Reginaldo mencionou, o governo do anticristo, o governo da besta, né, que é o falso profeta. Então, esse governo, o mundo, nesse período da grande tribulação, será regido por essa tríade satânica, né? O dragão, as duas bestas, o dragão é Satanás, e a primeira besta que emerge do mar é o anticristo, e a segunda besta que emerge da terra é o falso profeta, né? Então, essa tríade satânica dominará, governará o mundo, intentará implantar um sistema,
né? Mas que muitos, principalmente aqueles que conheciam uma palavra, né? Aqueles que não tiveram uma vida com Deus, que ficarão, né? Durante o período da grande tribulação, eles se converterão. Agora a ideia, hoje nós nos convertemos pelo sangue de Cristo, né? Agora a ideia da grande tribulação é pelo seu próprio sangue, né? Aí vai ter que rebolar, né? Vai ter que pagar o preço, literalmente. Né? Muito bem. Nessa mesma linha de pensamento, pastor Reginaldo, tem uma pergunta muito importante aqui, e o nosso participante diz assim, olha, após o arrebatamento, quanto tempo, a ideia de tempo, durará as bodas do Cordeiro? Pois não há uma informação precisa, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, portanto, a Bíblia ela não aponta um tempo. Porque até para a questão escatológica como um todo, pastor Fabiano, a gente não tem uma ordem, né, cronológica no programa escatológico. Claro, as denominações têm seus programas escatológicos. Como eu falei, as igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, a Casa da Bênção, Deus é Amor e outras igrejas pentecostais têm praticamente o mesmo programa escatológico. No programa escatológico, por exemplo, pentecostal, nós temos vários eventos escatológicos. Eu acho que a citação desses eventos é importante para a gente perceber que o que nós indicamos é um provável decurso, é uma provável, né, cronologia dos fatos. Exemplo, o primeiro grande marco escatológico e histórico que nós temos é a primeira vinda de Jesus, que chama encarnação. Encarnação, morte e ressurreição. O segundo grande marco é a sua ascensão ao céu. O terceiro grande marco é a sua segunda vinda, que nós chamamos de arrebatamento, conforme a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 24, conforme os textos de Pedro, conforme também o próprio discurso do sermão profético de Jesus, a partir de Mateus 24, 25, 26, por aí. Então, nós temos a grande vinda de Jesus como a segunda vinda, o arrebatamento, como um grande evento escatológico. Em seguida, nós já temos um outro evento escatológico nessa provável cronologia, que é a grande tribulação. Na grande tribulação acontecem vários eventos, né? Como já foi citado na pergunta anterior. Em seguida, aí, na perspectiva da igreja, acredita-se que haverá as bodas do Cordeiro, não é verdade? Então, com isso, esse período de festa, de regozijo, de celebração, né, que é exatamente o que significa a ideia das bodas do Cordeiro, nós não temos um tempo exato, mas a ideia dos textos bíblicos, assim, harmonizando, procurando uma harmonia entre eles, é que logo após o arrebatamento, a igreja já entra, né, nesse tempo festivo, nesse tempo de regozijo, nesse tempo de alegria na presença do Senhor, que é as bodas do Cordeiro, né? Então, não poderíamos falar com precisão um tempo, mas a gente fala a partir do que a Bíblia nos permite falar, que é um período em seguida, ou seja, logo após o arrebatamento, né? Amém. Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer a sua audiência, que cada dia mais você possa estar aprendendo a palavra de Deus e tendo conhecimento da palavra do Senhor. Nós voltaremos na próxima semana. Que Deus os abençoe e uma semana cheia das bênçãos do Senhor.